Vamos falar agora a relação da espiritualidade na longevidade. Chamo aqui ao palco, com a participação do Shazam, cabalista, maestro e compositor, Felipe Pinchas Gritz. E também chamo aqui ao palco a presidente do Conselho Deliberativo na Associação Palas Atenas, Lia Diski. Sejam bem-vindos. Muito bom dia. Eu parabenizo vocês, não é, pela coragem em ter chegado aqui com a chuva, não é, que temos em São Paulo. Para aqueles que estão distantes, São Paulo realmente amanheceu encharcada e continua, não é certo, chuvosa. Então, agradeço a deferência, agradeço, não é certo, a presença de todos vocês. O que eu vou tratar de maneira muito breve, porque obviamente o tema é extremamente exaustivo, extremamente longo, é necessariamente com este sotaque. E eu sempre falo para o auditório, para meus alunos em sala de aula, que me desculpem, mas o português não vai melhorar nos próximos minutos. Ele vai continuar, não é certo, assim, porque cheguei a ele depois de quase 50 anos no Brasil. Entretanto, se ficar alguma dúvida, algum conceito vago, algo que não consiga, não é certo, fazer sentido para vocês, já combinamos com o Hassan que vamos a deixar um par de minutos no final da fala para esclarecer ou ainda, não é certo, para acolher contribuições, porque não é certo, é um tema sobre o qual absolutamente todos podemos fazer contribuições. Quero começar dizendo que minha abordagem é uma abordagem antropológica, ela não vem nem do campo da ciência, nem do campo necessariamente da religiosidade, mas sim da espiritualidade. Na visão, não é certo, antropológica, é bom lembrarmos, até agora, depois de centenas de anos de trabalho de pesquisas arqueológicas e mesmo antropológicas, não se encontrou nenhum povo, nenhuma cultura, nenhuma comunidade humana que não tenha desenvolvido alguma manifestação do sagrado. Seja através da pintura, seja através dos sinais, seja através de rituais, de confirmação de rituais. Não há nenhuma cultura na qual não tenhamos essa marca em que a espiritualidade esteve presente. De maneira também, não é certo, semelhante, não há nenhuma espiritualidade que não tenha convocado e, de alguma maneira, chamado aos anciãos. Os anciãos, a comunidade ou o colégio de anciãos, constituíam a matriz do aconselhamento em momentos em que havia dificuldades, em momentos mesmo em que havia fartura. Para quê? Para orientar o comportamento e orientar as escolhas de aqueles que eram seus compatriotas, por assim dizer. Então, a ancianidade sempre foi, e desculpem que utilize o termo, não é certo, ancianidade, eu sei que não é muito palatável hoje, mas a ancianidade sempre foi respeitada, sempre, não é certo, foi de algum modo admirada e, desde já, convocada a participar nos destinos futuros de um povo, conjuntamente com o espírito do sagrado sempre presente. É a partir de aí que vou iniciar esta minha fala, trazendo a um grande pensador que tivemos no século XX, que foi Zygmunt Bauman, sem dúvida ele, junto com Edgar Morin, foram quienes criaram os grandes mapas
para que nos pudiésemos enxergar a nós mesmos como pessoas. E Zygmunt Bauman diz que estes tempos nos oferecem liberdade de escolhas jamais usufruídas antes. Mas também nos lançam a um estado de incerteza que jamais foi tão angustiante. É incrível, é paradoxal que a liberdade, que é aquilo que nós buscamos, que é aquilo, de cierto, que nós procuramos individualmente e colectivamente, também seja, quando na sua profusão, quando na sua abundância, elemento, não é certo, de inquietação. Não preciso dizer que a Organização Mundial da Saúde está sinalizando, já faz vários anos, e desde já o Ministério de Saúde aqui do Brasil, estão sinalizando que grande parte de nossas doenças contemporâneas tem uma origem comportamental. Ansiedade, depressão, déficit de atenção, insônia ou dificuldade, não é certo, no sono, desde já excesso de ingerir, não é certo, drogas, álcool, fumo, qualquer desses elementos vão constituindo factores que logicamente agravam essa inquietação na qual nos encontramos todos. Eu, em isso me responsabilizo pelo que falo, também adjudico ao excesso de informação que nos chegam diariamente, seja, não é certo, pelos celulares, seja pelas redes sociais, seja, não é certo, pelo computador, pelos tablets, etc., etc., cabedal tão grande de informação que não conseguimos processar. Simplesmente nosso cérebro não está adaptado a poder digerir, metabolizar tamanha quantidade de informações. E nisso, obviamente, também se vão a incluir estas questões contemporâneas, que são o que chamamos a fluidez das causas criadoras de identidade. Uma centúria, 2 centúrias atrás, ninguém tinha que questionar-se a respeito da identidade, ninguém tinha que refletir ou pensar a respeito de sua identidade. Cada de nós, de algum modo, nascia com carimbo, seja de ordem biológica, desde já, não é certo, seja, não é certo, de ordem territorial. O próprio território definia nossa linguagem, definia nossa cultura, definia nosso modo de ver e sentir o mundo, definia a maneira com a qual nos alimentávamos, definia desde já, não é certo, aquilo que tínhamos para frente como expectativa de futuro. Crenças e religião, também não preciso dizer, não é certo, que configura uma visão politeísta e o que configura uma visão monoteísta, o que configura uma visão animista e o que configura, não é certo, são modalidades de representar o sagrado e, consequentemente, minha relação com ele, muito diferentes. Nacionalidade, bom, na nacionalidade nem preciso de certo dizer, estou 50 anos no Brasil, ou seja, passei mais anos aqui, fora do lugar onde nasci em Buenos Aires, e vocês me falarão, bom, mas ao fim de contas você é argentino ou é brasileira? Gente, sem sombra de dúvida, toda a minha existência na vida adulta, toda a minha relação, vínculos, tecido existencial, aconteceu nesta terra da qual eu não tenho na minha identidade brasileira.
eu ainda continuo utilizando algo que se chama Registro Nacional de Estrangeiros. Por quê? Porque na época em que eu quis, de algum modo, não é certo, poder tornar-me brasileira, era exigido que a gente renunciasse à nacionalidade original. Uau! É um preço muito alto isso. Felizmente, hoje as leis mudaram e se podem ter, não é certo, dupla nacionalidade sem problema nenhum. Mas vejam que a nacionalidade também pesa, também, não é certo, pesa. Gênero, gente, a amplidão de possibilidades em que o gênero se pode expressar hoje, também totalmente, absolutamente desconhecido e não imaginado, não digo muito, 50, 70 anos atrás. Hoje temos uma possibilidade de inflexão de nossa manifestação e de nossa atração, por assim dizer, amorosa, muito diferenciada. Profissão, atividades, mudamos de profissão com total tranquilidade e conseguimos ter pluralidade de profissões sem problema, sem óbice algum. Estamos em um mundo em que as construções das identidades não são tão simples. Por quê? Porque está mudando. Por quê? Porque estamos em lo que se chamam mudanças em alto mar. Em alto mar, onde as ondas continuamente se mexem, continuamente, não é certo, bamboleam nossa estrutura de tempo e espaço, promovendo, por exemplo, um fato também absolutamente inimaginado 1 ou 2 gerações atrás. As novas gerações hoje possuem conhecimentos e habilidades que as velhas gerações não têm. Nós temos que pedir a nossos netos que, por favor, não é certo, nos ajudem a fazer uma transação dentro, não é certo, de um computador, fazer um pagamento de um imposto, porque simplesmente não sabemos como fazer. As novas gerações dispõem de um cabedal de movimentação e de articulação no tempo presente que as velhas, eu não tenho, desde já, não é certo, não tenho. A estrutura familiar de hoje mudou. Pegam um dicionário, não é certo, de 50 anos atrás, o Aurélio de 50 anos atrás, e quando vocês vão para o verbete família, que vai dizer? Unidade constituída por um homem e uma mulher e sua descendência. Isso hoje define o que é família? Claro que não, gente. Sem sombra de dúvida que não. Nós temos formatos, não é certo, de famílias muito diferenciados. As migrações, sejam por causas climáticas, sejam, não é certo, por políticas econômicas, promovem o multiculturalismo e ameaçam fronteiras nacionais. Gente, estamos presenciando hoje estamos presenciando a migração de 100.000 armênios. Em 3 dias se deslocaram no espaço 100.000 armênios. Simplesmente, não é certo, porque sua identidade e sua territorialidade foi comprometida. Quais vão ser as consequências disso? Ainda, não é certo, não sabemos. O que sí sabemos es que as leis de migração e de acolhimento do imigrante estão mudando no mundo inteiro, sobretudo nos países europeus. E também sabemos que se criam blocos antagonistas em el que abre as portas enquanto outro querem fechá-las. Redes sociais e tecnologias de informação permitem acesso a conhecimentos de ponta. Nós não hubiésemos conseguido, e isso, por favor, não falo eu, falam os cientistas, falam os médicos, os pesquisadores, não hubiésemos conseguido enfrentar a pandemia da Covid-19 em
curto espaço de tempo, em relativamente um curto espaço de tempo, se não houvesse havido troca de informações entre os pesquisadores, os laboratórios e as universidades que se debruçavam dia e noite por encontrar uma vacina eficiente para dar conta, não é certo, da pandemia. É importante percebermos isso, muito importante. Posso falar, não é certo, com total tranquilidade na intimidade deste auditório, apesar de saber que estão, não é certo, filmando. Eu tenho grandes restrições com referência à tecnologia. Eu tenho realmente minhas restrições, mas não posso deixar de admirar o que está permitindo em termos de profusão, de criação de conhecimento. Ganhar velocidade foi um dos lemas da Revolução Industrial. Não preciso dizer, a questão da velocidade e da tecnologia eram as grandes chaves para poder ter o sucesso. Vamos lá, saúde mental comprometida a respeito disso. Hoje estamos falando em pausar. Pausar, desacelerar. Lia, fale mais devagar, não precisa correr tanto, mas eu tenho aqui alguém que nem se interessa, não é certo, com as questões que estamos falando. Simplesmente é um apontador de tempo. Hoje, não é certo, temos, por exemplo, na meditação, mas também em outras abordagens que vêm do Liang Kun, do Qigong, outras abordagens que nos permitem uma introspecção, uma possibilidade de, a partir de contato, não é certo, interno, vocês chamem a isso consciência, não é certo, chamem a isso mente superior, uma possibilidade de ganhar governabilidade sobre os acontecimentos externos. A isso, não é certo, se chama genericamente, hoje, de maneira muito expandida, meditação. E uma das técnicas extraordinárias que foram irrestritamente absorvidas por praticamente todos os países é a técnica de mindfulness, criada por um praticante de tradição zen, de tradição japonesa, que é o Dr. Jon Kabat-Zinn, que de maneira inteligentíssima começou a aplicar isso dentro de seu centro de pesquisas sobre dor crônica. E que é isso que ele fazia? Ele sugeria determinadas práticas de modulação da respiração. Mas ele não falava de onde vinha essa prática. Ele simplesmente sugeria. Com o passar, não é certo, dos meses, começou a comprovar e a constatar cardiopatias leves começavam a despontar com saúde, pressão alta começava a descer, começou a ver que realmente tinha um impacto em doenças, não apenas em um bem-estar psicológico, mas em doenças. Chamou a sua equipe de médicos e falou, por favor, me ajudem, não é certo, a decifrar isto. Com um par de anos, eles conseguiram criar o que se chama o protocolo de mindfulness, protocolo, não é certo, de uma mente plena, que foi apresentado ao Ministério de Saúde do governo norte-americano, que o adoptou, e simplesmente aí foi um espalhar, não é certo? Um espalhar de pétalas de flores pelo mundo todo. Foram ganhando espaço, foram ganhando, não é certo, experiência, e hoje temos aqui, não é certo, no Brasil, instalado praticamente todas as UBSs ou unidades básicas de saúde. Práticas ou repertórios meditativos que permitam que o próprio já não mais paciente, mas o próprio, não é certo, praticante se torne efetivo na sua governabilidade. Muito rapidamente, dentro das tradições que deram origem a tudo isto,
a tradição Zen, desde já, não é certo, o budismo, que vai ser a matriz do Zen. Dentro das tradições védicas se fala ainda, mas são textos muito antigos estes, se falava, não é certo, de 4 poderes. O primeiro poder, a Arta, é o poder colossal que tem um bebê. Não há criatura mais poderosa do que um bebê. Se neste momento entra um bebê nesta sala, podem ter certeza que deixam de prestar atenção naquilo que vou falar e vão, não é certo, olhar o bebezinho e vão sorrir ao bebezinho. A potência de vida, essa que tem justamente, não é certo, o maior poder. Quando esse bebê vai crescendo e se torna adolescente, se vai tornando jovem, vai ser o prazer. Uau! Tem coisas que simplesmente me deleitam, que simplesmente me chamam, me convocam, etc, etc. Mais tarde, quando nos tornamos adultos, por lá, pelos 30 anos, supostamente quando nos tornamos responsáveis, surge, não é certo, o dever. Não só na atenção àquilo que me deleita, mas também na atenção em que deleita outros, ou ainda, se meu deleite pode prejudicar outro. Começa o senso do dever, o senso de que eu faço parte de uma comunidade de vida que me sustenta, uma comunidade de vida que me deu todo, absolutamente, o que possuo, conhecimento, aptidão, etc, etc. Consequentemente, eu tenho, não é certo, que agir conforme isso. Mas cuidado, permeando todos eles, vamos a ter moksha, a realização espiritual. Entendendo por realização espiritual, simplesmente o senso de conexão, o senso de integração, o senso de sentimento de pertencer a um fenômeno tão inusitado, gente, tão inusitado quanto essa vida. Até agora, pelas pesquisas realizadas dentro do campo da astronomia, dentro do campo da química, dentro do campo da própria biologia, nenhum outro planeta, dentro deste sistema ao qual pertencemos, nenhum outro planeta possui vida. A vida se dá na crostinha deste planetinha que habitamos. Na exuberância absurda de criatividade em el que em uma mesma árvore não vamos encontrar nunca 2 folhas iguais. Uma vai ser mais longa, outra vai ser mais comprida, uma vai ter uma intensidade de cor que a outra não tem. Não existem 2 folhas iguais em uma árvore. Como não existem 2 digitais, apesar de sermos 8 bilhões de habitantes. Esse fenômeno que às vezes pode ser angustiante, mas sem sombra de dúvida é inspirador, é o que está nutrindo e alimentando essa vocação para melhorar, para crescer, para se desenvolver na humanidade como um todo. A espécie Homo sapiens não tem mais do que 350.000, 370.000 anos de existência. Mas lá atrás, nós temos a vida como fenômeno nesta crosta de planeta que tem 5 bilhões de anos de experiência. E eles não ficaram lá atrás. Eles estão aqui, em cada um de nós, permitindo-nos fazer um fenômeno tão alucinante quanto pode ser acompanhar o que esta criatura está falando
São sons que se propagam no ar e que vocês interpretam através das palavras em sentidos, significados, sentimentos, questionamentos. Imenso prazer de ter estado com vocês. Gente, que responsabilidade, né? Gostaria primeiro de agradecer a esse lugar da onde é gerado tudo isso que a Lia expôs de maneira tão bonita para a gente. Vocês conseguem me ouvir com esse microfone? Ótimo. Então, agradecer demais a Lia, ao Sérgio e toda a organização, agradecer a vocês que têm o mérito de estar aqui num domingo chuvoso, mas aqui tá bonito. E dizer que quando a gente está perto de um mestre, mais do que falar, a gente precisa ouvir. Como eu estou perto de uma mestra, eu já na sala de imprensa, eu já comecei a ouvir ela. A gente foi conversar um pouquinho, e ela falou, você vai cantar, né? E aí eu vou então começar e terminar cantando, mas é porque eu ouvi a dica da Lia. Essa aqui é uma canção da alma. Ai, 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 agadai. Ai, 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 ararai. Ai, 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 arararai. Ai, dai, 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 dai. Ai, dai, ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Esse tipo de canção chama Nigun. E justamente por ser uma canção da alma, ele não tem letra. Que a letra costuma levar a gente para outro lugar maravilhoso, chamado razão. Mas a razão no lugar da razão, a intuição, a sabedoria, a alma e tudo aquilo que transcende a razão, no lugar que transcende a razão. A emoção também no lugar da emoção e a ação no lugar da ação. A gente conseguir organizar isso tudo é interessante. Porque, fazendo isso, eu talvez conecte com o propósito da minha vida. É uma palavra que está tão em moda que ela perdeu um pouco o valor. O sentido da minha vida, e também está muito em moda, perdeu o valor. Então eu vou falar uma em hebraico que não está tão em moda, mas que chama tikkun. Tikkun. É o meu reparo, é o meu conserto, o que eu vim arrumar. Em mim, também. Mas como é que eu arrumo em mim? Arrumando no mundo. E aí isso passa a se chamar tikkun olam. Consertar o mundo. A ideia é de que se eu fizer a minha lição de casa, se eu me consertar internamente, isso vai se refletir no mundo, consertando o mundo. E se tiver uma boa galera, todo mundo centrado em fazer uma coisa, a gente conserta o mundo. Efetivamente, isso é continuar o sonho de Adão. Isso é essa direcionalidade, pelo menos pelo que eu entendi das palavras da mestra, é o que faz um ancião falar algo para um aluno. Talvez esse ancião não esteja vivo, fisicamente vivo, para ver esse aluno implementando o ensinamento. Mas ainda assim é importante para ambos. Faz parte de um projeto comum, não só eles dois, a toda a humanidade, que é a construção da consciência humana. E o resumo do que eu vou falar é que a gente é corpo e que a gente é alma. E que se a gente colocar esse aparato a serviço da construção da consciência humana,
no nosso espaço, sem grandes pretensões, no nosso espaço, do nosso tamanho. Isso dá um sentido para a nossa vida que nenhuma outra coisa dá. E nesse sentido, envelhecer é incrível. Mas em outros sentidos, envelhecer não é uma experiência gostosa. E a gente vai conversar sobre isso. Só falar, já que a gente começou a cantar o Nigun, eu estudo uma tradição chamada Kabbalah, que foi preservada até os nossos tempos através de uma religião judaica. Mas assim como o yoga, por exemplo, hoje de manhã eu fui praticar yoga, mas eu não sou hindu. Né? O yoga não é patrimônio dos hindus. Eu sou grato aos hindus que preservaram o yoga durante os milênios. Assim, hoje eu posso ir em qualquer quarteirão da cidade de São Paulo e praticar meu yoga, que eu amo. A Kabbalah tem algo parecido. Ela foi muito preservada dentro da religião judaica. Isso não significa que Kabbalah é coisa de judeu. Eu, por acaso, sou judeu, mas não precisaria ser judeu para estar aqui falando de Kabbalah ou praticando a Kabbalah. Dentro da tradição da Kabbalah, a gente está numa festa chamada Sukkot, que significam cabanas. Basicamente, a gente saiu do Egito, é uma representação de um lugar de nenhuma liberdade. Somos escravos. A gente saiu do Egito, a gente vai para onde? Para a Terra Prometida? Não, a gente vai buscar a Terra Prometida. Mas quando a gente saiu do Egito, a gente vai para aquele lugar que a Lia, como a professora Lia, não sei, como eu te chamo? Que a Lia comentou com a gente, que é esse lugar onde mais responsabilidade a gente tem, mais angústia a gente tem também, mas também mais capacidade de ser livre. Que é esse lugar em que a maioria de nós vive, que é um grande deserto, que pode tudo, mas nem tudo vale a pena, e que a gente tem que descobrir um jeitinho de parar de pé na vida, enquanto a gente vai buscando a nossa terra prometida, que é não apenas ter liberdade, mas saber usar ela, né? Porque liberdade, às vezes, a gente até tem, o que a gente não tem a consciência, né, para usufruir dessa liberdade. Por que eu estou falando isso? Porque essa festa que a gente está começando agora, que dura uma semana, a gente saiu do Egito, a gente, para Kabbalah, é nossa alma, que vem aqui numa jornada na matéria, vai ter um suporte material que vai durar um tempo, e como tudo na matéria, vai chegar um momento que não dá mais. A alma, na concepção da Kabbalah, é eterna, o corpo não. A alma transcende ao tempo e ao espaço, o corpo só existe no tempo e no espaço. Então a gente saiu do nosso Egito, lugar de pouca liberdade, a gente vai buscar, nesse lugar angustiante, de, para frente é para qualquer lado, que é o deserto, a gente vai viver em cabanas precárias, com telhadinho de planta, que chove na cabeça mesmo, e que você desmonta, e no outro dia, cabanas tão precárias como o nosso corpo. Legal demais ter um corpo, vamos agradecer a existência que a gente tem um corpo, mas é precário, dá problema, é difícil, precisa de cuidado, chega uma hora que começa a doer. A gente faz o nosso crescimento, inclusive lidando com isso. Essa relação nossa entre alma e corpo, segundo a Kabbalah, pode nos levar a uma tremenda alegria de viver, desde que a gente entenda que o tempo tem uma direcionalidade, e que essa direcionalidade é o nosso próprio crescimento. Crescimento não precisa ser conta bancária crescendo, pode ser com conta bancária crescendo ou diminuindo. Crescimento não precisa ser com a musculatura do abdômen ficando mais robusta ou mais flácida, pode ser com ambas. Crescimento espiritual. O que a gente veio fazer aqui no tempo que nos foi confiado, inclusive eu estou olhando para o tempo que me foi confiado aqui. Vamos lá. Para não dizer que isso é uma questão só da Kabbalah, eu vou citar o monólogo mais conhecido aqui nesses cantos do mundo. Ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz, ou pegar em arma contra o mar de angústias e combatendo dar-lhe fim? Morrer, dormir, só isso. E com sono, dizem, extinguir dores do coração e as 1000 mazelas naturais a que a carne é sujeita. Eis uma consumação ardentemente desejável: morrer, dormir,
dormir. Uau. Tem uma discussão talmúdica da lei judaica, alguns rabinos discutindo se a vida vale a pena ou se foi tudo um tremendo de um engano. E eles são geniais, porque você compra o argumento de ambos. Tem uns que falam, é óbvio que a vida vale a pena, que absurdo você questionar isso, não sei o que. E você que fala, genial. Só que depois vem um outro dizendo que foi um tremendo do engano. E no mínimo, intelectualmente, você fala, cara, esse cara é bom de argumento, estou comprando isso aí. A conclusão dessa conversa é mais legal. Não sabemos. A gente não tem como dizer que a vida vale a pena ou não vale a pena. Você pode acreditar nisso, eu posso acreditar naquilo, mas vamos combinar uma coisa? Já que a gente está aqui, vamos fazer valer a pena? Supõe que a vida foi um erro. Toda a história da humanidade. Mas já que a gente está aqui, vamos. Mas talvez a vida não tenha sido um erro. Mas tanto faz. Você está aqui, isso você sabe, então vamos fazer valer a pena. Para Kabbalah, existe uma clareza. A alma se expressa através do corpo, ponto, acabou. Somos uma alma com o corpo e não o contrário, ponto, acabou. Essa ideia de que aquilo que permanece é o verdadeiro e aquilo que é impermanente é ilusório. Então tem farta literatura da Kabbalah, em função do tempo, eu não vou discorrer muito sobre isso, mas existe uma própria identificação. Não existe a palavra vida em hebraico, só existe a palavra vidas, é no plural, vidas. Você está caminhando em Tel Aviv, tomando um sorvete, e você fala, ei, Elohim niflaim, ai que vidas lindas. Né? Não tem, ai que vida linda. Isso tem algumas implicações. Uma é horizontal, você não está sozinho no planeta, né? A vida é um fenômeno maior, mas a outra é transversal mesmo. Isso aqui é uma expressão da tua vidas. Não é a tua vidas em si. Né? Por que é tão importante isso? Eu vou até repetir de tão importante. Nós somos uma alma que se expressa através de um corpo e não um corpo com uma alma. Pelo menos, segundo a visão da Kabbalah e algumas outras escolas que eu estudo. Por que isso é tão importante? Isso é tão importante para não cair no dilema do Hamlet. Isso é tão importante porque a vida do ponto de vista do corpo não faz o menor sentido. Do ponto de vista do corpo, podia eu entrar na peça do Hamlet e falar, Hamlet, nem sai da cama, mano. Fica aí, dorme, curte aí um seriado até morrer, desculpa, mas fica aí. Você vai sair da cama para quê? Enfrentar as injustiças do mundo, as angústias, os dilemas, as dores, para quê? Se você vai morrer daqui a pouco. Do ponto de vista do corpo, a vida não tem o menor sentido. Mas eu posso certamente te ajudar a entender o sentido da vida, apesar de ela não ter sentido do ponto de vista do corpo. Você sai daqui, vai para uma loja de animais, olha para um aquário e você vai entender o sentido da vida. O peixinho nasce, nada, come, dorme, se reproduz, nada, come, não sei o que morre, acabou. Essa é a vida vista pelo corpo. A gente acorda, corre para lá, corre para cá, faz isso, não sei o quê, ganha uma grana, gasta uma grana, não sei o quê, fica famoso, cai em desgraça, desenvolve um vício, depois encontra o amor da vida, depois já não é o amor da vida, tropeçou, morreu, acabou. Acabou. Continuam fazendo sol, as pessoas continuam indo no cinema. Desculpa, parece um pouco pessimista. Mas do ponto de vista da alma, a vida faz muito sentido. A vida faz muito sentido. Né? A gente conhece o mito da caverna de Platão. A gente se identificar com os peixinhos é ficar se identificando com as projeções da sombra na parede, né? É desconhecer o que é a vida em si. É se relacionar com o embrulho do presente, mas não ver o que está dentro. Imagina, receber um carrinho de presente de aniversário, o menino, ele pega e fala, ô tio, que bonito esse embrulho, e põe um embrulho lá na estante.
essas nossas projeções no tempo e no espaço, o que eu estou chamando de corpo, são um embrulho do presente. O que eu poderia chamar de alma, mas eu estou chamando de vida mesmo. Olha só. Hoje de manhã eu acordei mal-humorado. Não deu 5 minutos, eu já estava feliz, porque eu olhei para minha esposa e falei, pô, como anda, gente boa. Aí eu estava com fome, aí depois eu fiquei eu tinha um compromisso cedo, eu fiquei um pouco tenso, aí depois eu fiquei super feliz. Eu não sou minhas emoções, né? Eu já mudei umas 20 vezes de emoção hoje. Não é? Mas meus pensamentos, eu penso uma coisa, não sei o quê, daí a Lia fala, será? Daí passa mais 5 minutos e fala, nossa, olha o que ela falou, que incrível, vou anotar. Gente, eu tenho alguns milhares de pensamentos por dia, a maioria dos quais eu nem lembro, eu não sou meus pensamentos. Agora, daqui a uns 7 anos, para abreviar, não vai ter praticamente mais nenhuma célula do meu corpo que vai ser a mesma. Eu também não sou meu corpo. Daqui a 7 anos, o meu corte de cabelo vai ser diferente, mas eu vou ser eu vou estar com outra roupa, mas eu vou ser eu. As células do meu nariz vão ter mudado, mas eu vou continuar sendo eu. Eu não sou meu corpo, eu não sou meus pensamentos, eu não sou minhas emoções. Eu transcendo isso tudo. Segundo a Kabbalah, eu sou minha alma, eu sou aquilo que anima isso tudo. Agora, não só minha alma. Eu sou uma centelha disso que a gente chama de eterno, que a gente pode usar uma outra palavrinha para dar nome, que também está meio batida, que é Deus, né, que faz a gente achar que a gente sabe o que é Deus. Né? Nada contra a palavra Deus, só que às vezes, quando a gente fala, Deus, eu acho que eu sei o que é Deus. Não, Deus é infinito, meu intelecto é finito, eu não tenho como saber o que é Deus. O mistério, a existência. Eu não sei como você gosta de se relacionar com isso que é maior que você. Só pelo fato que vamos partir do princípio que ninguém aqui se criou sozinho, né? A gente foi criado, né? Bom, pelo menos na visão da Kabbalah. Se eu não sou o meu corpo, nem meu pensamento, nem minhas emoções, sorte minha, porque essas coisas são muito caóticas demais. Agora, segundo a Kabbalah, eu sou uma alma, e a visão a partir do olhar da alma, sim, a vida tem uma direcionalidade. Tem sentido. Que se resume nessa frase aqui do Rav Nachman de Breslav. Se uma pessoa não puder ser melhor amanhã do que ela é hoje, para que o amanhã sequer seria necessário? Para que ter mais um dia se você não tem como melhorar mais? Então acabou. Se uma pessoa não puder ser melhor amanhã do que ela é hoje, para que o amanhã é necessário? Para quem gosta de Salmos, no Salmo 90, que é a oração de Davi, ele fala, ensina-nos a contar o tempo, a fim de que tenhamos sabedoria de coração. Essa é a direcionalidade do tempo. Sendo um espiral que vai em direção a você mesmo. E se você duvida do que eu estou falando, dá uma olhadinha na palavra hebraico, kadima, kadima, vai para frente, vai kadima, kadima. A origem da palavra kadima é kedem, que é o começo, que é a essência. Vai para frente. O que é ir para frente? É se descascar, é se despir dessas couraças todas que eu infelizmente não anotei, mas ainda bem que vai ficar no vídeo, porque a professora Lia foi falando dessas várias influências que a gente tem, sociais, religiosas, mercadológicas. E Kadima é ir se despindo dessas coisas para chegar na tua essência. E não se perder na casca, assim como eu estou me perdendo no tempo. Então, vou ser bem breve aqui, pelo menos tentar, para mim isso às vezes é difícil. Quando a professora a Lia falou para a gente que não existem duas folhas iguais, isso é maravilhoso, porque você olhando de longe, tudo é floresta. Se olhando mais longe ainda, tudo é vida, tudo é uma essência. Mas quando você vai olhar na expressão, cada um é... Então, assim, todo mundo aqui tem alguma essência, tem a mesma essência que eu de alguma maneira. Mas a expressão de cada um de nós é muito diferente. A gente conseguir fazer uma expressão fiel do que é nossa alma e não se perder nas nossas cascas, isso não é a maior contribuição que a gente dá a nós mesmos. Isso é uma contribuição que a gente dá para os outros. E isso é uma contribuição que a gente dá para a existência. Ser a gente mesmo
não é apenas bom, já é o máximo. Qual é a folhinha que eu sou? E é isso. Tentar ser mais do que isso já é uma pena. Ser isso já está de bom tamanho. Como que eu faço isso? Uma hora a Lia comentou sobre o amplo, né? Eu achei muito lindo, né? Vamos entender que a gente é uma maquininha que traz o amplo para o estreito. Você capta lá alguma ideia, na noosfera ou além, isso vira uma ideia, de repente você tem uma emoção, de repente você vai colocar isso em ação, e você concretiza alguma coisa, você fala alguma coisa. Percebe que você trouxe do amplo para o estreito? O futuro também, o futuro é amplo, né? Pode ser qualquer coisa, ele vai te atravessando, e quando é passado ele já é estreito, já está definido. E o que está dentro também é amplo, até você concretizar o que está fora, que é estreito. Por que falar tanto do amplo e estreito? Porque isso é uma exclusividade do ser humano. Pedra não faz, planta não faz, macaco não faz, anjo não faz. É só ser humano que faz. E fazendo isso, a gente faz as duas coisas principais que a gente pode fazer por nós, pela humanidade, e por que não por Deus, que é conectar com a nossa essência e expressar isso no mundo. Eu vou precisar terminar, então, eu queria só citar um grande cabalista do século passado, Rav Zalman. Ele falava de um curso que ele gostaria de fazer e acabou fazendo enquanto envelheceu, chamava From Aging to Saging, de envelhecer a tornar-se sábio, que é se tornar bom em conectar e se expressar com a sua consciência, ao invés de se tornar apenas bom em reclamar das dores do corpo. Se a vida não faz sentido só do ponto de vista do corpo, envelhecer menos ainda, porque do ponto de vista de corpo dá trabalho, dá dor, dá custo e leva, a não ser que o Messias chegue antes, leva para a cova. Essa é a direção. Agora, envelhecer pode fazer muito sentido se além da gente ter uma expansão da expectativa de vida, eu tiver uma expansão da consciência. Eu conseguir entender meu papel perante o mundo, perante quem está próximo e perante mim mesmo. Como diriam os anciãos do judaísmo, num livro chamado Pirkei Avot, a ética dos ancestrais, se eu não for por mim, quem será? Mas se eu só for por mim, o que sou eu? E se não agora, quando? Eu termino, tudo bem? Uma brevíssima canção, é uma frase do Rav Nachman de Breslav: o caminho que a pessoa precisa percorrer é uma ponte estreita. O importante é não ter medo. Kol haolam kulo geshetzar mehod, geshetzar mehod, a ponte estreita. Vechaikar, lo lefached klal, lo vechaikar, o importante é não ter medo. Lo lefached klal. Muito obrigado. Gente, se alguém tiver aqui uma pergunta para a nossa queridíssima professora. Bom, parabéns aos dois, são maravilhosos. A gente conhece ali há tanto tempo. E o Pipo, nosso amigo. Queria fazer uma pergunta aqui, ali, uma reflexão. Você falou da ciência. Você falou das duas folhas, que elas nunca são iguais. Alguns dias morreu aquele que foi o idealizador da ovelha Dolly, Ian Wilmut, que não deixou nada para mim. E para ela você faz as duas folhas que não são parecidas e ele quis clonar uma ovelha para ser totalmente parecida. O homem destrói a si mesmo ou dá continuidade?
Se há algo que nos acompanha também desde as origens de nossos 375.000 ou 50.000 anos, é, não é certo, a ousadia de querer transformar a realidade. Nós queremos transformar nós somos criadores, nós queremos ser co-criadores. E nesse querer ser co-criador, às vezes também, não é certo, investimos em questões como, por exemplo, a ovelha Dolly. Mas temos que ser muito realistas. Cientificamente falando, já se constatou e já se comprovou que não há futuro nesse processo. A matriz se esgota. A matriz dentro, não é certo, de uma artificialidade, uma criação no sítio artificial, simplesmente não consegue regenerar-se. A condição da regeneração, tudo indica que está, não é certo, dentro do plano da vida, que materialmente pode não ter sentido, mas sem a qual não existe sentido algum. Bom, eu sou a Marguerita. Eu queria fazer uma pergunta para o Pipo, né? Pipo, você falou de alma, né? Evolução de alma, que a gente está aqui para evoluir, a gente é alma e corpo, você falou. Eu queria saber se há diferenciação de almas. Eu estudei o judaísmo e tem uma diferenciação de alma dentro do judaísmo, você sabe. E assim, eu queria te perguntar, tem almas menos evoluídas e almas mais evoluídas? Dependendo de onde você nasce, como você nasce, existe essa diferenciação dentro do judaísmo? Vamos lá. Primeiro, eu acho que muito obrigado pela pergunta. Obrigado pelo dedinho apontando, foi muito generoso. Eu acho que quando a gente vai falar de judaísmo, talvez a gente precise falar de judaísmos, porque existem muitas linhas. Isso é uma das características mais básicas dentro do judaísmo. Então, você tem, sim, leituras diferentes, o que, na minha visão pessoal, assim como as diferentes formas de uma folha, é algo muito bem-vindo, essa convivência respeitosa da diversidade, né? Quanto a essa questão das almas, a coisa fica ainda um pouquinho mais desafiadora. Por quê? A gente tem a capacidade de olhar um par de meias vermelhas e você falar é vermelha e eu falar é laranja, e são meias, né? Daí pelo menos a gente fala, não, mas que são meias a gente concorda. Não, é laranja, é vermelha, ok. Por que eu estou falando isso? Para falar de meias, a gente já tem umas questões, imagina para falar de almas. Então, eu saberia citar diferentes fontes para diferentes leituras sobre a alma humana, tanto sobre as estratificações, que eu acho que não é só pergunta, mas quanto se existem diferentes tipos de alma. Eu vou te falar a que mais me faz sentido hoje em dia, não é assim, de novo, já li várias diferentes, a que mais me faz sentido é de um cabalista israelense, vivo, inclusive, eu acho que ele está em Bnei Brak, alguma coisa, mas ele tem, ele é que a linha de frente de uma organização chamada Bnei Baruch, que ensina Kabbalah no mundo inteiro. Na edição do Zohar, do livro dele, do Rav Michael Lightman, ele cita o que é Israel. E eu acho que isso pode responder bem a sua pergunta. Para ele, Israel é uma essência de qualquer ser humano, vou repetir, qualquer ser humano que busca Deus. Todos nós nascemos, se a gente acessa ou não, o que a gente faz com ela é uma outra história. Mas todo mundo nasceu com essa potência de amar a eternidade. Agora, a gente também nasceu com uma coisa que chama-se nações do mundo, que são nossos desejos pelas coisas do mundo. Quero comer doce, quero ter uma namorada que me atraia, quero ganhar uma grana. E essas coisas fazem parte... Isso é o Yetzer Hara? Podem fazer parte do Yetzer Hara. Mas só para dizer, eu não quero me alongar demais na resposta, que a essência de todo mundo é mais ou menos como o que a gente falou da floresta.
No final das contas, é tudo floresta. Se você for pegar a oração mais básica do judaísmo da Kabbalah, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, escuta Israel, escuta essa essência de qualquer pessoa que busca Deus. Deus é teu Deus, não é a grana que é teu Deus, nem o balanço bonito do quadril da menina que é teu Deus, nem a cerveja. Você pode desfrutar disso tudo, mas primeiro lá. Você pode desfrutar da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas primeiro a árvore da vida. Senão a gente se desumaniza. Desculpa a extensão da resposta. Obrigada. Ao invés de fazer uma consideração final, quando for propício, eu quero fazer uma pergunta para a professora Lia. Do ponto de vista prático, sem o menor peso do sentido de falar, assim, um bate-papo de almoço informal, e nós, na prática, aqui no Brasil, muito bonito o que foi dito nesse palco, são ideias que até acho que elevam a gente, mas e nós na prática? O que a gente tem para fazer no Brasil no próximo ano, nas próximas décadas? Você identifica algum passo, algum pulo do gato, alguma... Isso que você falou, eu acho que foi o complemento perfeito, assim, eu não podia buscar um complemento melhor, assim, com relação ao que eu falei, que você falou, não, legal, a espiritualidade, mas sem a matéria... Também não tem a expressão desse... Então, como é que a gente... Esse é o nosso desejo por espiritualidade. Quais são os próximos passos para a gente dar na matéria nesse país? Sempre partindo, não é certo, do fato de que, aspas, sou uma estrangeira, mas me permito, depois de meus 50 anos, não é certo, de estar aqui, primeiro, celebrar o fato de que temos por primeira vez na história destas terras andinas, ou não andinas, não é certo, mas latino-americanas, Ministério dos Povos Originais. Nunca existiu ministério que desse voz àqueles que já estavam nestas terras antes da chegada, não é certo, do colonizador europeu. Isso é extremamente importante. Então, por um lado, não é certo, é importante celebrar isso, estamos avançando. Mas, por outro lado, eu acredito que criar programas de convivência urbana que estejam destinadas às forças de segurança, que estejam destinadas, seja nas forças armadas, seja nas forças policiais, também comunitárias e não comunitárias, é algo que nós devemos a esse trabalho que às vezes apontamos e condenamos, mas que não dimensionamos o estressante que deve ser ter que colocar uma farda todos os dias, subir, não é certo, num metrô, subir em um ônibus ou subir em uma viatura e não saber se se vai voltar. Gente, isso penso que temos que tomá-lo muito a sério. Criar programas de convivência urbana que permitam minimamente aos cidadãos, a nós, sentirmos-nos em segurança nas ruas, mas igualmente que permitam às forças que têm que controlar e propiciar isso, ter, não é certo, a certeza de que estão internamente capacitados para dar conta dessas situações. Penso que é por ali. E este zero que temos aqui na frente, um zero vermelho, que é tempo zero. Coitadinho, não existe, não há nenhum tempo que seja zero.
Então, ele já deve estar um pouco, não é certo? Um pouco entediado de nossa presença aqui. Muitíssimo obrigada, gente. Tenham um domingo muito bem-aventurado. Obrigada. Obrigada, Hassan.